Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Enneagrama da Consciência. Eu sou o Marco Custódio e estou aqui com meus irmãos de alma, Lucas Aldi, Solires Longo, Tribe Zen. Salve, salve! Estamos animados aí, já tô sentindo um apertinho no coração da gente tá chegando já no tipo 9, depois só falta 1 e vamos que vamos, porque eu tenho certeza que... Tem certeza não, a gente recebe feedbacks maravilhosos de pessoas que estão sendo transformadas com esse conteúdo, então gratidão, irmão, por compartilhar. Vamos em frente, que cada episódio não é só sobre um determinado tipo, o arquétipo, né? Tem muito conhecimento aqui rolando nesses papos, histórias, então maravilhoso. Trocas muito poderosas. E o nosso intuito é esse, é compartilhar esse autoconhecimento que transforma as nossas vidas e a vida das outras pessoas. Verdade. E é legal porque observando os padrões, os caminhos de cura do outro, a gente tá tendo acesso a um conhecimento que a gente às vezes não precisa passar aquilo na nossa vida pra gente tomar consciência. A gente vê isso acontecendo na vida do outro e traz isso pra nossa vida como aprendizado, né? É aquilo. A partir do momento que nós identificamos, 50% do problema está resolvido. E os outros 50% vem da prática. Eu falo que todo dia é um dia de treinamento. O treinamento da expansão da consciência, essa ruptura dos padrões. Porque nós falamos de padrões inconscientes. São fixações mentais, pensamentos repetitivos, emoções mais densas, comportamentos, aquela coisa. Eu falei que eu não ia fazer mais isso, mas eu continuo fazendo. E por quê? Porque é inconsciente. E esse é um processo de uma conexão com o que nós chamamos o eu inferior, a personalidade, a estrutura do nosso próprio ego. E por um outro lado, nós temos nessa dualidade a nossa essência, a nossa verdade com os nossos valores, porque cada ser humano veio a esse mundo para contar uma história. Qual é a história que você decide contar? A minha história é a história do aprendiz, porque o aprendiz é eterno. Eu gosto muito de uma frase do Philip Stein que fala: a sua vida é a sua mensagem. Que lindo. Que lindo. Seguimos então aqui com a frequência 9 do Enneagrama. Estamos dentro do mundo do corpo, dos instintos, essa potência visceral, o poder da própria manifestação. Então, a emoção básica, lembramos que é a raiva, que é um grande combustível quando usado com consciência para a manifestação da própria realidade. Com muita liberdade, com muita ação. Então, essas pessoas, inclusive o 9, são pessoas que têm um grande poder de ação, de realização. São fazedores. E o 9 é um dos ajudadores. Nós vamos entrar em um mundo agora bem diferente, porque cada estrutura da personalidade traz as suas particularidades. Eu queria refrescar minha memória aqui em relação a essa sistematização do Enneagrama, olhando aqui na mandala, porque é o seguinte, temos aqui uma flecha que pode ir de um lado sombra, para um lado luz, para um lado equilibrado ou desequilibrado, né? No caso aqui, a gente estava falando no episódio anterior do 8 para o 2, ou do 8 para o 5, características, né? E agora essas questões dos vizinhos, fala um pouco que eu não lembro direito como que é a relação de um tipo com o seu vizinho. Vamos lá. O Enneagrama ele fala de diferentes movimentos. Como o Lucas falou, nós temos os movimentos inconscientes que geram mais conflitos, problemas nas relações, estresse, ansiedade. E nós temos os movimentos conscientes, que são os caminhos de transformação. Então o Enneagrama ele tem movimentos horizontais, que é o que nós falamos agora, e movimentos verticais, que são sobre os níveis de consciência que nós temos, que é um patamar de 9 níveis de consciência. Quando nós falamos dos nossos vizinhos, no caso do 9, que tem um 8 e tem um 1, o que nós acessamos nesses lados, nesses vizinhos? Características complementares. Ah, legal. Do quê? Da luz e da sombra. O que eu estou acessando desses comportamentos? E aí é muito trabalho, né? Porque eu trabalho sobre si. Ele fala do quê? De uma auto-observação. Vamos supor que eu sou um 9 e eu tenho uma forte influência da asa 8.
mais destemido, uma força de ação muito poderosa, talvez uns acessos de raiva mais forte, de posicionamento, de autoritarismo, ou eu vou para o lado 1, que tem uma questão mais perfeccionista, um lado mais rígido, e isso acessando a sombra. Se eu vou na luz e parto para esse lado 1, com a disciplina, com a aceitação, o perdão, o detalhismo, e para o lado 8, a mesma coisa. Tá. O poder da liderança. Então, esse processo do Enneagrama, ele é muito complexo, porque nós estamos falando, a princípio, de 9 tipos de personalidade. Depois nós temos a ação dos instintos, que são 3 instintos, ele vai para 27, e desses 27 para 54, dependendo qual é o instinto dominante, qual é o reprimido, e isso se desdobra para mais de 1000 níveis de consciência quando a gente leva na verticalização com os 9 patamares. Perfeito. Então é um trabalho sem fim e extraordinário. Então, nós mostramos um padrão principal, sempre lembrando que cada ser humano é único, singular e irrepetível. Agora, o padrão ele é descrito com muita precisão. Eu falo que a grande magia do Enneagrama é quando você puxa esse fio do novelo, que nós encontramos esses padrões que são impressionantes, relacionados à percepção de como isso foi na infância, a relação com os próprios pais, quais são os mecanismos de defesa que estão atuando. Os mecanismos de defesa são importantíssimos, porque é ele que nos prende na estrutura do ego. Por um tempo, funcionou. Só que chega um lugar que não está indo. O que está acontecendo? E isso é o que nós trabalhamos nos processos terapêuticos, né? Como romper com isso? E como se transformar. Meu trabalho é sobre isso. É como levar a pessoa a ser a terapeuta de si mesma. Como ela poder ter esse mapa através da presença, da verdade, da autoobservação. Para quê? Olha, eu tô caindo nesse padrão. Me peguei com a mão na massa, eu vou escolher outro caminho, já para não cair nesse mesmo buraco. Isso que é legal, porque diferente de um dogma, religião, o autoconhecimento, ele te dá autonomia para você descobrir sobre você mesmo com o tempo, no seu tempo e com as ferramentas que você tem. Você não é obrigado a nada, mas tem que querer. Sim. Legal. E o Enneagrama ele fala de um sistema milenar psicoespiritual. Então esse trabalho ele é laico. Ele não tem religião. Então, quando nós falamos das hamartias, que a gente já falou em episódios anteriores, dos vícios do coração, como o orgulho, a inveja, a vaidade, a luxúria, qual que é o trabalho a se fazer espiritual? Porque não é lendo em um livro que eu vou aprender a ser humilde. Não é lendo em um livro que eu vou encontrar a sobriedade. Sim, ajuda, mas esse é um trabalho diário de uma transformação profunda. Então o Enneagrama ele fala de profundidade, da transformação dos 3 centros de inteligência, da minha mente, do meu corpo, do meu coração. E isso faz uma mudança total no paradigma, né? Total. Sim, demais. com certeza. Bora lá. Vamos lá com o 9, então. Os 9, eles são chamados... Um dos nomes dado a ele é o mediador, o pacificador. Essas pessoas têm características muito particulares. Sabe aquela pessoa que tem uma paciência infinita? Uma bondade, uma escuta ativa. Eles estão ali, parece que nada tira eles do eixo. Eles estão tranquilos e em paz. Porque é o arquétipo da própria paz. Então, despertos, conectados com a sua essência, eles falam de uma frequência que me lembra muito Jesus. Porque eles trazem o amor, a ação amorosa, a ação certa, que parte de um coração engajado consigo mesmo, vital. Ele fala da paz e da união. Então o 9, quando ele conecta no eu superior com muita força, é quando ele está unido a si mesmo. Então é muito importante para eles o quê? A união com tudo e com todos. Uma característica muito linda é que eles não estão preocupados só com eles. Eles querem que tudo à sua volta tenha harmonia, tranquilidade, integração, paz. É uma coisa, eu não sei nem explicar, é uma doação para todos, né? Que legal. E você falando dos viscerais aqui, me veio até uma pergunta para te fazer, que pode ser muito relacionada ao 9. Eles têm
essa tríade, eles têm mais energia do que os outros? A energia corporal deles é muito intensa. Então, quando nós falamos visceral, é que você pergunta para eles onde você sente. Eu sinto aqui, nas vísceras. E isso é muito sábio, né? Porque é uma energia que parte dos primeiros chakras e sobe. A energia da própria terra, a energia do próprio fogo, né? E a gente pode dizer que uma pessoa, por exemplo, se a gente tá falando do 9 aqui, uma pessoa que está em desequilíbrio no 9, tá na sombra, talvez ela vai sentir menos energia para realizar as coisas. Muito interessante isso que você tá falando, né? Porque aí a gente entra em um movimento do 9, porque a partir do momento que esse coração, ele está em sofrimento, que ele entra no vício emocional, ele acessa o que nós chamamos a preguiça. A preguiça, ela gera um desengajamento. Só que a preguiça não pode ser levada... pensar que um preguiçoso é aquela pessoa que não faz as coisas. Muito pelo contrário. Um workaholic, ele pode ser um grande preguiçoso. A preguiça está em fazer aquilo que tem que ser feito. Então, no inconsciente dos 9, está suprimido emoções, sentimentos, muitas coisas que eles vão guardando ao longo do tempo, que eles guardam, e isso com o tempo causa muitos problemas. Rouba a energia deles. Total, porque esse mecanismo que é chamado a narcotização é um mecanismo que todos nós temos. No ponto 9, ele desliga o corpo. É impressionante, ele entra num processo de inércia. Eu quero fazer, mas eu não consigo. E aí, quais são as diferentes formas que ele tem para se distrair? Então ele se distrai. Pode ser passar maratonando Netflix, pode estar jogando, fazendo qualquer coisa para não olhar, porque uma das coisas que o 9 mais tem medo é da separação e do conflito. Então o conflito é uma palavra para eles que é muito importante que seja ressignificada. Porque isso leva o quê? A não se posicionar. Então ele não se posiciona diante das coisas e nem diante das pessoas. E aí ele acaba o quê? Se adaptando excessivamente aos outros. Se anula, né? Muita dificuldade de dizer não. Não consegue colocar esses limites. Então confunde muito 9 e 2. Só que a motivação é diferente. O 2, ele busca essa conexão, o amor e a atenção. O 9, ele busca estar em paz. Manter a sua zona de conforto. Só que essa zona de conforto, desde um paradigma do ego, chega uma hora que fica realmente desconfortável. Fica insustentável. Insustentável, porque é como se fosse uma bola de neve. Então tem muito, não, deixa pra lá. Pensamento muito mágico da criança. As coisas se resolvem, não é para tanto. E a coisa tá ali na frente, né? O problema tá ali. E a pessoa não se posiciona. Pode virar até um vício de querer carregar aquele problema. Às vezes achar que é melhor carregar do que resolver. Do que enfrentar. Como que eu diria, né? É muito triste o fato de olhar para tudo isso, né? E saber que não existe esse posicionamento porque existem crenças muito profundas por trás. E essas crenças, muitas delas nascem na primeira infância. Então o 9, o que está impresso na alma dessa criança é que ela não se sentiu vista. Ela não se sentiu valorizada. E com isso ela não sente a sua importância. Então ela entra num processo de negação de si mesmo. Nossa. Então tem 2 casos, né? Um deles pode estar dentro de uma família muito conflitiva, onde já haviam muitos problemas, e essa criança pensa, eu não vou me posicionar, porque senão eu vou arrumar mais problema ainda. Então eu vou ser bonzinho e vou ficar quietinho. E do outro caso, crianças que foram muito paparicadas, né? Sabe que a mãe faz tudo, e a pessoa perde essa força libidinal. E aí nesse processo eles começam a se dissociar das próprias emoções, do seu interior, ao ponto de não senti-las. Então existe muita raiva dentro dos 9 e eles reprimem essa raiva. Nossa. Então eles vão se dissociando do seu próprio coração. Às vezes eles têm dificuldade de saber quais são os seus próprios desejos. Nossa, de tanto que vira essa simbiose com o outro ali, talvez. É isso, a palavra é fusão, é uma simbiose. Então pergunta pra vamos fazer? Não, decide você. Não, mas fala você.
É como se não tivesse, sabe, essa orientação para o que eu quero. Como que o que eu tá desejo? fora tem mais valor do que eu mesmo. É É o clássico bonzinho, né? O É isso. bonzinho, É exatamente isso. É o Entendi. clássico bonzinho. E tem né? muita gente, hein? E é interessante de perceber, né? A gente não vai citar nomes aqui de novo, mas a gente tem alguns amigos que são 9, tanto que às vezes está passando por um momento de conflito desafiador, quanto os que dá para ver que já conseguiram lidar bem com essa energia. E é desafiador mesmo de você olhar, ver que a pessoa quer agir, quer fazer alguma coisa, mas às vezes entra na inércia e entra nesse anestesiamento mesmo do sentir. E são pessoas brilhantes, pessoas inteligentíssimas, assim, terapeutas, pessoas que têm uma escuta maravilhosa, uma visão de mundo também que eu percebo, mas que às vezes não tem essa visão consigo mesmo. É, porque parte dessa crença, né? Então essa inércia é um pensamento de menos-valia de si mesmo. De uma certa insignificância. E isso é uma mentira do ego. Então, muitas vezes o ego fala, é melhor você não falar nada, fica quieto, as outras pessoas são mais intensas mesmo, deixa pra lá. Mas não é sobre o deixa pra lá. O que eles mais querem é mostrar o seu valor pro mundo, é mostrar os seus dons. E aí nós começamos um dos movimentos mais importantes, que é quando o 9, ele vem e acessa a sua flecha 3. O 3 é um grande realizador. O 3 sabe falar sobre si, sabe fazer seu marketing pessoal, falar de si mesmo. E aí, quando ele vai e faz esse trabalho de cura da criança interior, da criança da alma, tudo começa a mudar. Porque ele se empodera. Cara, eu tenho meu valor. Eu reconheço quem eu sou. Eu me vejo. Só que é muito mais profundo, Lucas, porque no ponto 9 do Eneagrama, quando a gente fala da queda da alma, onde faz a entrada, né, na própria essência, ele gera o quê? O esquecimento de si. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós nos esquecemos de quem nós somos em essência, da nossa luz. E aí nós entramos nessa dualidade do ego. E isso, para eles, é muito forte. Então, uma das técnicas que eu sempre passo para os 9 e é maravilhosa, falo, compra um livro. Compra um diário ou uma agenda e coloca na sua casa. E aí, em todos os dias, você vai e faz um elogio para você. Conversa com seu companheiro, com sua companheira, troca elogios entre vocês. Começa a se perguntar o que é importante para mim. Quais são os meus desejos? Um dos meus clientes, ele fala, eu não consigo chorar. Nossa. Eu não consigo conectar. Eu falava, não fala não consigo, porque você falou, decretou. Então vamos começar a fazer um trabalho primeiro com o quê? Com o corpo. Porque é extremamente visceral. O 9 é o visceral dos viscerais. E esse peso que ele carrega dos outros e da vida, isso, a maioria deles tem problema nas costas. Problemas na cervical, na lombar. Aí eu começo a atender, eles perguntam, você tem problema? Ai, tem um problema na lombar, faz tanto tempo que eu tenho isso. E o porquê, né? Tá carregando peso demais. Afirmações aí no espelho pode ser uma boa também, né? Pra isso. Não, um dos trabalhos mais lindos é o 21 dias para curar a sua vida, né? Todo mundo que passa nos processos comigo, um dos primeiros livrinhos que compra é esse, Afirmações no Espelho. Eu olho pro espelho, olho nos meus olhos, que é a janela da minha alma, eu me amo de verdade. E algumas vezes pode ser desafiador, né, Lucas? Porque se a pessoa até esse momento não se amou, já entra em choque, né? Ela fala, eu tô mentindo. E aí eu quero me amar. Eu me abro a me amar. Porque o que nós estamos falando aqui é de uma reprogramação. Uma reprogramação nos 3 centros de inteligência e principalmente na mente. Uau. Muito bom. E se a gente observar aqui, por exemplo, nesse movimento das flechas, ele tem a tendência também a ir pro 6, que é ficar muito na mente, que você também estava trazendo, né? Sobre essa questão da ruminação, dos pensamentos, às vezes, das próprias crenças. É, porque o fato de ele não fazer ou não se posicionar muitas vezes não quer dizer que ele não tá pensando. E isso fica dentro da mente dele como uma fixação mental, fica ruminando as coisas, né? Aquele pensamento que vai, é como se fosse tipo a vaca que tá comendo a grama e fica mascando aquilo e não sai da mente. E esse movimento de estresse que ele faz pro ponto 6 leva ele a acessar o quê? A dúvida, os medos, os ceticismos, as inseguranças e reforça a sensação, eu não sou capaz. Nossa. Só que desde um outro lado, quando ele acessa esse lugar, porque esses movimentos, tá? Eles têm uma ordem.
Então, quando ele faz o trabalho primeiro, no ponto 3, ele cria essa força. Ele ressignifica o seu valor e a sua importância. Ele traz o corpo dele. E aí ele está pronto para fazer esse outro trabalho para o 6, onde acessa o quê? A fé, a coragem, a capacidade. Sim, eu sou capaz. Acessa um mental superior de uma mente associativa, porque eles são extremamente inteligentes. Sim. Grandes curadores. Jung era um 9. Olha. Joseph Campbell. Você tem grandes nomes na história, terapeutas holísticos. Eles têm essa força mediadora, essa força pacificadora. Porque quando ele está empoderado e está desperto, ele tem essa energia. É uma energia diferente do 8, que é muito abrupta, né? O 9 é uma energia poderosa, só que mais contida. Uma vez eu ouvi alguém falando do 9, trazendo uma referência como uma montanha, que é aquele ser que tá ali, que é gigantesco, né, primoroso, mas que ele tá em paz. E ele tá ali fazendo o papel dele sem fazer nada, sem movimentar nada. Exatamente isso. Um dos animais que a gente faz uma associação, uma analogia, é o elefante, né? Grande, poderoso, gigantesco, com aquele corpo, e a hora que tem que fazer o movimento, faz de uma forma muito assertiva. Sim. Uau. Legal, e gostei disso de ter uma estrutura já mais definida para o que tem que ser feito, né? Qual é o trabalho que tem que ser feito? Porque são tantas possibilidades, enquanto dentro dessa sua análise como terapeuta, dentro desse mapa que é apresentado no momento de vida da pessoa, você fala assim, opa, primeiro fazer esse movimento, para depois dar um próximo passo também importante, mas que é um segundo passo. Muito legal isso. E eles são bons conselheiros? Porque eu fico pensando nas pessoas que eu conheço. Eu acredito que eles são ótimos conselheiros. A partir do momento que está empoderado, que está desperto, eles têm essa paciência infinita, né? Eu falo que a paciência é uma das maiores virtudes que o ser humano tem, e eles trazem isso dentro, né? Essa força, essa escuta ativa, eles ajudam verdadeiramente as pessoas, sem esperar nada em troca. Sim. Eles fazem porque a alma deles é assim, tem essa bondade intrínseca. E às vezes tem até essa clareza pelo fato de, às vezes, ter se anulado, né? Por esse mecanismo de ter se anulado tanto na vida, coloca ele num lugar também de assistir mais do que se colocar, né? Do que se posicionar. E é interessante também, porque mesmo que é algo negativo para a evolução dele, traz também uma capacidade muito grande de observação, que a gente estava até conversando sobre isso, né? Que é essa capacidade de ler o que está acontecendo ali e trazer clareza às vezes para o outro. Não tem essa clareza sobre si, mas consegue trazer uma clareza para o outro. O pedido que a gente faz com o trabalho com o Enneagrama é levar ao contrário as tendências do ego. Por isso se torna muito desafiador. É sair daquela mecanicidade que está fazendo a vida inteira a mesma coisa e esperando outros resultados e não muda, né? O Einstein falava isso, o ser humano, ele faz as mesmas coisas que é um outro resultado. Então o Enneagrama vem se despertar e falar, não, agora a gente vai fazer o contrário de tudo isso. Então os 9 têm uma tendência muito das rotinas. Eles são muito ancorados nas rotinas, fazendo as mesmas coisas. E uma coisa que desestrutura eles é quando eles saem da própria rotina. Então um dos trabalhos dele, vamos lá. Não, eu sempre faço isso, a mesma coisa. Não. Agora a gente vai fazer o contrário. Talvez você escolha uma outra rua para voltar para sua casa. Talvez você mude o seu café da manhã, você saia, e isso desestrutura em um primeiro momento, mas por outro lado é uma grande cura. Então a gente está sempre pedindo para fazer o quê? O contrário daquilo que é o normal. Que legal. Nossa, isso sai desse lugar de ficar se adaptando, igual a gente estava falando. Na verdade é adaptação, né? É total adaptação, porque você sai do que tá comum, da rotina. Então, a adaptação é exercício para desenvolvimento pessoal. Olha você sai do que você está adaptado. É ou quem sabe uma readaptação. Isso, uma readaptação. Porque se você tá adaptado a uma rotina, que é o que a gente falou, sobre a capacidade de se adaptar muito fácil. E aí, quando você sai da rotina, você traz uma estabilização ali, mas que é benéfica. É que a gente toca em pontos muito profundos, né? Esse medo muito grande que ele tem dessa desunião, que já começa desde a queda da própria essência, e todas as questões que ele vivencia na primeira infância, é algo que assusta muito. Então, essa adaptação excessiva ao ponto de não saber nem o que quer,
É algo muito forte, porque leva ao quê? É uma das coisas que mexe muito com eles, é quando eles tomam a consciência que eles se auto-abandonaram por muito tempo. É abandonar a si mesmo em prol do outro, para manter essa paz. Que paz é essa? É uma paz muito artificial. Sim. Então, essa paz ela é encontrada a partir do momento que se enfrenta os conflitos. É mais uma apatia do que uma paz. Exatamente isso. Apatia, inércia, e isso pega muito forte na relação deles, né? Muitas vezes os companheiros e as companheiras não conseguem entender. Falam, mas eu falei 10 vezes isso, mas não se move. E aí é o mecanismo do próprio corpo que desliga a narcotização, né? Eu lembro de um paciente meu que ele falava, Marco, eu preciso te falar uma coisa. Ele pode falar, ele falou, mas você tem que acreditar em mim. Eu falei, não, vamos lá. Ele falou, eu quando eu era criança, eu passei muito tempo da minha infância, eu ficava numa parede desenhando com carvão. Então essa questão do bypass, da distração. Ele falou, no último relacionamento que eu tive, eu morava num apartamento do tamanho do seu, e no último dia, quando terminou, eu não lembro de uma palavra que ela me falou. E pra falar a verdade, eu não lembro de muitas coisas que aconteceram em 3 anos de relacionamento. Nossa. Então é uma capacidade de estar olhando pra você, só que tá dissociado. Nossa. Ele não tá ouvindo que o que tá sendo dito. Por quê? Porque isso tá mexendo muito forte. Então é uma alma muito sensível. E por trás dessa preguiça tem muita tristeza. Ele vai entristecendo. Eu tenho uma pessoa muito próxima a minha que eu amo muito, que ela tá nesse lugar. Se dando conta de tudo aquilo que ela deixou de fazer. Porque nós viemos aqui fazer algo. Todos nós temos o nosso propósito. Mas também muitas vezes deixa de fazer aquilo que a vontade da alma quer. E isso é muito doloroso. Nossa. Aí é o trabalho de consciência de que também a jornada ela é harmônica perfeita, né? Se veio dessa forma, Sim. E pelo pra ensinar. E pelo fato de ser um caminho já conhecido da própria alma ali, do ego, na verdade, né? Pra conseguir sobreviver, pode ser que essa pessoa só atraia situações onde ela tem que continuar se anulando. Tipo, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que fazer isso. Sempre vai ter algo pra substituir o olhar pra si mesmo. Eu vejo que os 9s, né, principalmente nas relações de casais, tem muitas duplas 9, 6. Ele parece que as próprias sincronicidades do universo, como a gente conversou, né, de vocês, trazem pessoas muito conflitivas para a vida deles, que é para tirar dessa zona de conforto. Essa tranquilidade é uma zona de conforto muito artificial. Porque qual que é o preço para manter tudo isso? Acaba sendo muito caro. Então o que nós falamos do Eneagrama, o Eneagrama espiritual é a lembrança de si. O estudo de si. O que é o estudo de si? É o conhecimento. Então, com essa base do conhecimento, eu tenho o quê? O estado de presença e a autoobservação. E a partir do momento que eu me observo e eu não me identifico com esse programa mental chamado ego, muitas vezes essa máscara social, com todas as suas reatividades, condicionamentos, eu começo só a observar. E aí eu começo a ver que é muito mais profundo. E eu chego onde? Na verdade de si. Quem eu sou em essência? Essa é a grande pergunta. Quem eu sou? Legal. Quem eu sou? Eu não sou a função que eu exerço como terapeuta. Eu não sou. Isso é um trabalho que eu faço. Mas quem eu sou? É muito legal que essa pergunta dá uma bugada na galera. Dá. Você fala, eu tô perguntando aqui quem é você sem você falar o que você faz. A pessoa fala assim, opa, peraí. O que você sente? Eu gosto dessa pergunta, né? Mas você não é nem o que você sente. Isso que é interessante. Na verdade, você não é estar. É o que eu sempre coloco, estar. Mas essas características da alma, elas vão, de alguma forma, ter uma predisposição maior ou menor aqui, no caso. Se é uma pessoa que busca a criatividade, a ação, a manifestação, ou uma pessoa que tem uma visão mais detalhada, uma visão, por exemplo, essa questão da paciência, né? Tem outras que já são energéticas, outras que que é um buscador, enfim, né? Mas eu sempre penso nisso. Não sou, né? Mas Você também concorda? somos. Mas essa pergunta dá uma bugada neles. O que você está sentindo? E não só neles, como em muitas pessoas.
Porque essa desconexão do coração é que a gente falou, aquela crença que foi instalada lá atrás, e eles já sabiam, né? Eles já sabiam. Mente sã, corpo são. Onde estão as emoções? Se o centro emocional ele vibra 100 vezes eletricamente mais forte que a mente, o campo eletromagnético chega a 4 a 5 mil vezes, porque o segredo do segredo é isso, é o coração, é o amor, é o sentir. Então, cadê as emoções nesse lugar? Isso é muito legal, porque nós temos um amigo em comum, não vou citar os nomes aqui, mas temos um amigo em comum muito querido nosso, um grande irmão, e eu consigo ver isso nele, que ele faz muitas coisas, é uma pessoa extremamente proativa, uma pessoa extremamente ali, que tá à disposição, mas ao mesmo tempo tem um coração, assim, que parece que ele entra no nosso campo, assim, para sentir junto com a gente aquilo que a gente tá ali falando, manifestando. E é interessante de ver, porque dá pra ver que é uma pessoa que saiu da inércia, uma pessoa que saiu da não ação e da preguiça. Vamos dizer assim. Esse meu amado irmão, agora caiu a ficha de quem você tá falando, é uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida. Muito me emociona quando eu falo dele, né? Porque ele traz tantas coisas maravilhosas. Uma delas é a gentileza. É uma das pessoas mais gentis que eu já conheci nessa vida. E a bondade que ele tem no coração dele, essa ação certa, essa disposição, essa força, essa inteligência. Por quê? No caso dele, ele reconheceu a sua própria importância. E outro dia ele me falou, Marco, quando eu olho pro medo, eu sinto medo, mas eu me jogo nele. Porque eu sei que é nesse lugar que tá a minha transformação. Então, identificar quais são os medos. E o medo fundamental no ponto 9 é o medo ao conflito. É o medo a sair da zona de conforto. É o medo à desunião, que gera um desejo, né? Todo desejo nasce de uma falta. E qual que é o desejo? Eu quero estar em paz. Mas se eu quero estar em paz a todo custo, isso tá piorando a minha vida. E leva muitos processos também. Um dos processos que é muito desafiador para eles, causa muita angústia, é a procrastinação. Deixa sempre para amanhã, deixa sempre para amanhã. E a vida tá passando e não faz, porque fica travado e bloqueado nesse lugar. Então essa mandala é um centro energético de desbloqueio. A tua alma precisa se movimentar para onde? Né? O que você tá sentindo? Então é uma provocação. Os trabalhos são muito provocativos, né? Sim. Eu quando começo, o trabalho começa comigo antes de começar, eu brinco, né? Que eu já mando 2 questionários pra pessoa assim, que tipo, ela já fala, nossa. Fala, olha, aproveita e responda um em cada dia. Por quê? Porque ela começa a mergulhar e as perguntas são muito capciosas e elas vão levando pra esse lugar. Porque senão a gente tá distraído o tempo todo. E esse mundo novo é muito da distração. Cara, hoje é tão fácil se distrair, eu pego esse telefone na mão, nossa, eu posso passar aqui horas narcotizado, né? Como que eu me distraio? Sim. Então vamos lá, vamos fazer uma lista. Faz uma lista pra mim. Quais são as formas com as quais você se distrai? E aí a pessoa começa a ver, né? Nossa, olha quanto tempo eu tô perdendo nesse lugar. Mas por que eu tô fazendo isso? Essa é a mecanicidade. Isso é muito legal. É um exercício que despertou uma chavinha em mim. Não sei se foi você que passou para um outro irmão nosso, que eu também às vezes tenho dificuldade de cumprir algumas tarefas que eu coloco numa lista, por exemplo. E aí eu sempre anoto, vou lá, descarrego numa listinha, mas eu vejo que passo o dia, às vezes tem algumas coisas que ficam ainda por fazer. E aí você fazer esse processo de anotar o que tá te distraindo, ao invés de você anotar o que você tem que fazer, é o que você não pode fazer para parar de se distrair. O inteligente é não usar a palavra não. Porque o subconsciente ele não reconhece. É a mesma coisa falar, eu não posso esquecer o guarda-chuva, já era. Tipo, o que tá me distraindo? Mas o exercício que eu te falei outro dia, eu passei pra vocês. Você pega uma folha, um caderno e um dia, que é o mais típico da sua vida, não vale um dia que é atípico, né? Um dia típico da sua vida, anota de hora em hora o que você fez. E aí no fim do dia, no outro dia você vai ver e fala, poxa, cara, tô entendendo onde que tá indo meu tempo. Tá vendo? Eu tinha que lavar 3 pratos, eu demorei 1h30. 3 pratos. O que aconteceu? É muito fácil fazer essa análise, só que as pessoas fogem disso, eu sinto. Fogem muito de fazer essa simples folha de olhar com verdade e colocar. Porque não tem presença, irmão. É o fato de não estar presente. Se eu não estou presente, onde eu estou? E esse é um trabalho que eu estou fazendo sobre mim há alguns anos e é absurdo.
Eu começo a me ver quando eu entro na mecanicidade, eu pego uma coisa aqui, outra lá. Não. Eu também descubro muita coisa. Hoje eu tô num processo para mim, num trabalho que é sobre a organização. É a organização, organiza. E aí eu vou aprendendo com as pessoas que estão próximas de mim. Esse meu amado irmão, ele é um 9, mas ele tem uma asa 1 assim, fortíssima. Então ele é uma pessoa extremamente organizada. Ele é disciplinada. E se eu tô perto dessas pessoas, o que eu tenho para aprender delas? Isso é tão bonito, como o Lucas falou. Ser um eterno aprendiz. Cara, o que eu vou aprender? Nossa, eu vou aprender tanto com a Sol sobre carinho, sobre gentileza. Essa fala, ela sempre passa uma mensagem falando, nossa, irmã, como é bom ouvir tua mensagem. Faz, aquece o coração, né? Olhe pro Lucas, já vejo ele lá 6 horas da manhã, meditando, praticidade, fazendo. O que eu posso aprender? Então é ter essa curiosidade, o autoconhecimento é sobre isso. Eu amo, né? E aí é despertar em você essa curiosidade. Essa curiosidade de aprender, de melhorar, de evoluir, de se engajar com a própria vida. Porque os 9, a partir do momento que eles engajam o seu coração, eles reconhecem quais são os seus desejos, eles começam a manifestar isso com o poder de uma virtude que chama ação certa. O que é que eu tenho que fazer? Então vamos lá, vamos escolher uma ação certa essa semana. Qual que vai ser essa ação certa para acabar com essa procrastinação? E aí é vencer outra sombra deles muito forte, que é a resistência. A resistência é um grande inimigo que a gente carrega. Porque qualquer outro, você vê, a resistência não. Ela é interna. E a resistência é o quê? A crescer, a evoluir. Muitas vezes até ser feliz. Então aquela resistência que cria. E aí entra num processo de muita teimosia. E aí, a partir do momento que começa a quebrar com essa resistência, tudo começa a mudar. Autossabotagem. Por isso que eu falo que é interessante também esse exercício de pequenos atos que vão te fazer ir além. Por exemplo, coisas pequenas, como você falou, banho gelado, né? Às vezes é 10 segundos, não precisa entrar num iceberg ali, você tem que pegar 10 segundos de banho gelado. Você criar coisas que te tiram que te colocam um pouco em desafio e supera aquele pequeno desafio. Se ficar fazendo isso, você treina, você condiciona seu sistema a transpor coisas que vão ser muito importantes na vida. Eu acho muito legal esse exercício. E ressignificar, por exemplo, essa questão do conflito, porque o conflito, ele é um desafio. E a gente só evolui se a gente lida com os conflitos, se a gente encara, se a gente traz a consciência para aquela situação que está ali à sua frente. Então, eu acredito que a resolução de conflitos, encarar conflitos, é treinável. Treinável, exatamente. Só que para algumas pessoas é mais fácil. Tem pessoas que são extremamente conflitivas, só que aí o entendimento profundo do Enneagrama é você olhar a dor que está por trás desses comportamentos. E compreender o que está acontecendo. Por que para ele é tão difícil se posicionar e entrar em conflito? Porque tem essa crença muito profunda lá atrás. Eu não posso, porque eu já me senti abandonado, não visto. Essa foi uma marca muito profunda da minha alma da infância. Eu não vou vivenciar isso de novo. E aí o ego é a grande defesa. Nossa, e aí só cria esse tipo de situação. Porque cria essa carência. Cria carência. Essas carências vão se repetindo e sendo projetadas nos outros. Então ontem a gente estava conversando com esse irmão, eu falei pra ele, é sobre a vitalidade. É sobre o corpo. Então, toma um banho gelado. Faz exercício todo dia. Como que tá a tua alimentação? Tem uma prática de aterramento? Porque é uma pergunta que você pode se fazer. Como que eu tô cuidando do meu corpo? Do que eu estou me nutrindo? Eu estou fazendo um exercício físico? Porque você para, hoje o mundo é sedentário. A maioria das pessoas estão vivendo, não posso dizer a maioria, mas muita gente vivendo um grande sedentarismo. Muito açúcar, muita gordura, pouco exercício físico, muito celular na mão. E aí, como que está o centro motor instintivo? Porque esse centro está dentro de todos nós. E delegando a própria saúde para pessoas que não vão promover a saúde, muito pelo contrário, vão só remediar. Então, trazer essa autonomia mesmo e essa autorresponsabilidade de que o seu corpo é sua responsabilidade, é função sua. Você que tem que cuidar dele, né? Lembrando que o corpo, ele é uma projeção da própria mente. Como é que está o meu corpo? Ele está dizendo muito de como estão os meus pensamentos e como estão as minhas emoções. Então, todo sintoma, ele fala de uma causa.
Qual é a causa? Então esse processo ele é muito investigativo. É a pessoa se tornar o seu próprio objeto de estudo. E isso é lindo. É lindo porque é aí onde está a transformação. Todas as respostas estão dentro de cada um de nós. O papel do terapeuta, ele é o quê? Tem muita compassividade e olhar para essa pessoa e refletir como um espelho. Levar ela a um lugar que talvez sozinha ela não consiga ver. Quebrar com esses mecanismos. E a hora que ela chega naquele lugar, é como uma mágica. Isso é ressignificar. É como se desse um passo atrás e criasse uma nova crença. Desinstala o programa e coloca um novo programa. Nossa. Genial. Isso é um adianto na vida maravilhoso. Se você quer dar passos largos, vai junto, né? Não precisa desbravar esse caminho onde pessoas já sistematizaram tanta coisa bacana que pode auxiliar, enxergar, colocar luz nessas situações. E aí é salto quântico, com certeza. O nome da minha metodologia chama Envolve. E envolve o quê? A vontade e o engajamento da pessoa no seu próprio processo. A pessoa tem que ter essa vontade pura de coração de saber, cara, eu quero mudar. O que eu tenho que fazer? Maravilhoso. E começar a fazer perguntas poderosas, porque as perguntas poderosas transformam. É porque as perguntas poderosas nos colocam num estado mental diferenciado. Porque você já tá mandando ali uma frequência pro universo, tipo, eu quero saber, me manda sinal, me manda resposta. Quando você faz a pergunta, como? Né? Não é o porquê, é pra quê, como. Que aí você consegue encontrar algumas respostas ali no seu caminho. Através das pessoas, sinais. Isso é maravilhoso, isso é muito sábio, né? Porque tem que tomar cuidado com o porquê. Porque o porquê pode levar muitas vezes à culpabilidade. A vítima. A vítima, a culpabilidade. Mas por que me aconteceu isso? Não, como? Pra quê? Pra quê? Porque não é sobre o que nos aconteceu, é o que eu faço com isso. E se eu parto de um princípio, que a gente vai falar no próximo episódio, que tudo é perfeito, é aceitar as coisas como elas são, sair do lugar, muitas vezes, da vítima, se reposicionar diante da vida, da escolha que a própria alma fez. E se algum 9 estiver nos ouvindo aí, amigos, pessoas que são os nossos ouvintes também, sai do casco da tartaruga. Se coloca no mundo, se coloca na arena. O melhor jeito de você treinar esse reconhecimento do seu valor é fazendo. É se colocar mesmo em situações de conflito, de desafio para você ir treinando. Eu sinto um amor, uma gratidão. Eu agradeço a cada um dos 9 que passaram pela minha vida. Se eu estou aqui hoje, foi graças a vocês. A paciência, a amorosidade, a ajuda, sabe? Uma coisa assim tão linda essa frequência, quando ela tá engajada, ela tá vital, ela tá poderosa, ela manifesta os seus dons no mundo. E pra mim não tem nada mais bonito do que isso, do que ver as pessoas manifestarem quem elas vieram ser. Acessar o poder da alma delas, o próprio combinado com Deus. Que talvez muitas pessoas, como eu já tive muito medo, é do próprio poder da minha alma. É do que eu vim fazer aqui. Medo da própria grandeza. É o medo que se distancia do quê? O medo do amor. Se eu fico no medo, eu paraliso. Eu entro com essas crenças, inseguranças, não sou capaz. Os loopings, né? Looping, pensamento, emoção, pensamento, emoção, pensamento, emoção. E aí eu venho, pum, quebro esse lugar. Como que? Com presença. Com autoconhecimento. E isso afeta o que? Todas as áreas da minha vida. Porque o universo, ele é guiado por leis. E a lei de correspondência. Assim como está em cima, está embaixo. Como está dentro, está fora. Todo o meu exterior, independentemente se é financeiro, profissional, relacional, tá falando sobre mim. Muito bom. Aproveita, vou deixar uma dica aqui pra galera. Tem mais de 140 episódios para você escutar aí no Tribe Zen também, além desse conteúdo que tá chegando aqui. E aí você vai somando todos esses conhecimentos e olha, aí sim, né? Sim. É muito legal, muito bacana. Fica o convite. Essa temporada do Eneagrama da Consciência é uma jornada. Uma jornada, eu sinto que para trazer mesmo o mapa da nossa própria consciência, não é? Muito bom. É o mapa para a vida, os movimentos da alma profundo. E eu quero agradecer vocês aqui, em nome de todas as pessoas, 140 episódios, pérolas, diamantes, tem coisa tão rica. Tem episódios que eu assisti 3 vezes. Quanto conhecimento eu estou tendo aqui. Que
coisa maravilhosa a missão de vocês. Deus abençoe. Amém. Opa, gratidão. Gratidão. Foi tanta emoção que... Gratidão. É muito bom. Tudo que é feito com o coração, né? Se colocar na arena, pôr a nossa voz, acreditar que a nossa voz tem valor. Eu acho que tudo isso tem espaço para todo mundo. Não, e isso é feito para você. Para nós e para você. Sim. E nós pedimos a ajuda, nos ajude a ajudar. Essa já vai virar um chavão, né? Nos ajude a ajudar a inseminar o maior número de pessoas possíveis com o conhecimento. Porque a nossa cura gera cura. Essa é a grande mudança, né? E até para agregar aqui mais uma última coisinha antes da gente finalizar. Para mim, isso aqui é uma cura. Porque como a gente já acessou várias coisas, eu também tô muito relacionado a essa ferida de não ser vista, de não me sentir vista, né? Porque não é que eu não fui, eu não me senti vista. E aí, quando eu me coloco numa situação, né, que sincronicamente eu venho parar num podcast onde eu me coloco para ser vista para as outras pessoas, para ser ouvida, e durante muito tempo eu acreditei que coisas que eu falava não eram importantes, e me coloco a serviço. Então eu pego aquela ferida ali que durante muito tempo travou a minha vida e me congelou e falo assim, opa, peraí, e se eu colocar isso a serviço? E se eu colocar todas as minhas imperfeições e vulnerabilidades em cima de um lugar onde eu posso aperfeiçoar isso que eu acho que não tá completo em mim? Então, olhar para isso, olhar para as nossas feridas e falar que tem, e olhar com verdade e falar assim, cara, tem um tesouro ali, é nessa direção que eu vou. Parabéns pela sua coragem de vir aqui e falar isso. Parabéns por todo o trabalho que você está fazendo sobre si. E eu fico impressionado com a velocidade como você está aprendendo no Enneagrama. Você, como 2, tem essa questão dessa leitura emocional, desse scanner. E quanto mais você olha, mais você fica impressionada, né? Sim. Você começa a ver e você fala... É isso, eu tenho a resposta agora. Porque a compreensão cessa o julgamento. Muito bom. Maravilhoso. Gratidão, pessoal. Nos marquem aí, @Enneagrama da Consciência, @TribeZen, compartilhe com os amigos, espalhe a mensagem. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.